Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Vamos nos colocar em pé para darmos início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos buscar a presença do Senhor em uma oração. Queria convidar a nossa irmã Silvana que estivesse elevando a Deus uma oração. Ainda em pé, irmãos, vamos estar entoando o hino de número 2. Hino número 2. Amém.
se assentar. Nos preparando para um momento de contrição, onde vamos nos colocar mais uma vez na presença do nosso Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, colocando também aquelas irmãos, aquelas pessoas que se encontram enfermas, vamos estar nos lembrando delas, colocando a nossa igreja. Então vamos neste momento, antes de, vamos estar lendo, peço para os irmãos que abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 125. Vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao 2. Salmos 125, 1 ao 2. Salmo 125, versículos do 1 ao 2, assim diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Amém? Amém. Vamos então estar neste momento nos colocando em oração, e após alguns instantes vou convidar um irmão para que esteja dentro da Deus uma oração alta. Mais uma vez quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Salmos, capítulo 48, versículo 1. Nos preparando para o momento de louvar e adorar o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado,
na cidade do nosso Deus. Amém? Amém. Então, com este versículo, vamos nos colocar em pé, porque somente Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos estar louvando o nosso Deus com bastante alegria, com bastante entusiasmo. E aqueles irmãos que estiverem com seus dízimos e ofertas poderão estar trazendo algas ao palácio nos momentos do louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua anunciai entre as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
gozo que sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, não, 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 só olho seu amor, Deus amor, não me digo por vista, alegre estou. Não olho circunstância, não, 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 só olho seu amor, Deus amor, não me digo por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, e a terra trema, tente confiar. Circunstância, não, só olhe seu amor, não me dê por vista. Alegre estou, não olhe circunstância, não, não, só olhe seu amor, não me diga por vista. Alegre estou, aleluia, glórias, aleluia, aleluia, dou ao meu Senhor, aleluia. Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Estamos na tua casa, podendo te adorar, Senhor, por livre e espontânea vontade, Senhor. Nós, Senhor, somos gratos pelos livramentos, Senhor. Senhor, cada dia nos livra, Senhor. Muitas vezes nem sabemos os motivos, Senhor, do que o Senhor nos livrou, Senhor. Nós somos gratos, mesmo assim, Deus. Pai, te peço que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Purifica nossos corações, Senhor, e santifica, Senhor, para que possamos cada vez mais poder te adorar, Senhor. Pai, te peço que abençoe, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, na vida de cada um, Senhor, na família de cada um. Pai, te peço que as pessoas também, Senhor, que não puderam vir, que o Senhor possa estar na vida delas também, Senhor. Dá força, Senhor, para elas continuarem, Senhor, caminhando cristã, Senhor. Senhor, nada vai nos impedir, Senhor, de te adorar, Senhor. Cada vez mais possamos estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Pai, te peço também que abençoe os dízimos e ofertas aqui ofertados, Senhor. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, e entendimento para a melhoria da tua obra e da tua paz, Senhor. Senhor, abençoe o pastor que estará trazendo a mensagem, Senhor Jesus. O Senhor esteja usando a vida dele, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que nada nos disperse, Senhor. Que possamos estar atentos, Senhor, a cada detalhe, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, em nossos corações, Senhor. Possamos também praticar, Senhor. Pai, te peço que abençoe esta semana, está se iniciando. Esteja conosco, Senhor, cada vez mais. Possamos falar do teu evangelho para as pessoas. Pai, te peço, te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nos preparando também agora para o momento da proclamação da palavra.
Vamos estar entoando o hino de número 111. Hino 111. Antes de nós nos dirigirmos ao púlpito, hoje também é para nós um culto de gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela sua graça, pelo seu amor para conosco. Deus nos deu mais um ano de vida debaixo da sua graça e também mais um ano de vida como casados, né? Eu, a Fátima, que diria para que viesse à frente, estamos celebrando os nossos 44 anos de casados. E também o nosso filho, a nossa nora, mais um ano também de vida conjugal. Gostaria de convidar vocês, eu sei que está um pouco difícil, Tiago e Reinaldo, mas se puderem vir à frente, a gente vai estar orando, agradecendo a Deus, mais
vida conjugal também, e eles estão celebrando hoje, né, o aniversário de casamento. Se não estiver equivocado, são 12 anos, não? 12 anos, né? Há 44 anos a Fátima me suportando, né? Há 12 anos a Lau suportando o Thiago. Suportando não significa tolerar, não significa dar o suporte. Né? Nesse sentido. Vamos ficar em pé, igreja. Eu gostaria de pedir para que a Lu viesse orar para dentro, né? Aqui na frente. Pai bendito, Pai de infinita bondade e misericórdia, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, Senhor Deus, pelo dia de hoje em que estamos aqui, reunidos em Tua casa, Senhor Deus, prestando este culto de louvor, adoração a Ti, somente, a Ti, Senhor, que somente o Senhor é digno de receber, Senhor Deus. Este culto, Senhor Deus, de gratidão, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por mais um ano de vida concedido, Senhor, ao pastor Jonas, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos o teu santo e bendito nome, ó Pai, pela vida do teu servo, Senhor Deus. Nós te agradecemos também por mais um ano de vida conjugal deles, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, a derramar bênçãos, ó Deus, sobre a vida, Senhor Deus, desse casal, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, também te agradecemos, ó Deus, por mais um ano, ó Deus, de vida conjugal também, Senhor Deus, da Laodiceia, Senhor, e do Tiago, Senhor Deus. Que o Senhor esteja derramando, ó Deus, as suas infinitas bênçãos, ó Deus, sobre esse lar, Senhor Deus, sobre a vida dessa família, Senhor. Ó Deus bendito, graças te damos, Senhor Deus, porque eles estão aqui conosco, ó Pai. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos pela vida do pastor que está aqui, na igreja Jardim Serrano, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida de sua esposa também, Senhor Deus, da Fátima, ó Deus, que sempre está ajudando, apoiando, Senhor Deus. Ela que é sua auxiliadora, ó Pai, que sempre está ao seu lado. Graças te damos, ó Deus, porque sabemos que foi o Senhor mesmo quem nos colocou aqui, Senhor Deus, e que segundo a tua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, possamos ao lado deles, ó Deus, nos alegrar com muitos e muitos mais aniversários de vida, Senhor Deus, de vida conjugal, Senhor Deus. Ó Deus bendito, muito obrigado mesmo pela tua infinita bondade e misericórdia, Deus, que nos acompanha em todos os dias de nossas vidas, que tem acompanhado, Senhor Deus, a vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia sobre a vida deles, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Gratos somos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que tudo vem de Ti, Senhor Deus. Tudo vem de Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. A igreja poderá se sentar. O texto para a pregação será de Lucas 17, versículos 11 ao 19. Lucas 17, 11 a 19. Leitura para a qual convido aqueles que puderem se colocar em pé, assim o façam. Seguindo a leitura da palavra. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia.
E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. E lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus pela sua palavra. Amém? Amém. E amém. Podemos sentar. Pai bendito, Deus maravilhoso, nós te damos graças e te louvamos pela tua palavra, te damos graças pela beleza do Evangelho, te damos graças pelas verdades aqui reveladas. E nesta noite que nós vemos esta parte do Evangelho, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu estejas nos alimentando, nos revelando, nos ensinando pela tua palavra, pela beleza do teu Evangelho, que, Senhor Deus, nós possamos ouvir a velha história que deve ser contada geração após geração para cada um dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, ser contada de uns para com os outros, de uns para os outros, para que seja proclamada a mensagem de salvação. E aqui nós encontramos mensagem de salvação. Por isso, Pai, nessa hora que nós estamos por ministrar a tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus que tu estejas sobre nós, com o óleo do teu Santo Espírito, ungindo, derramando sobre nós e sobre essa igreja tão bonita, essa igreja tão bela, essa igreja tão amada por ti, que haja lugar em cada coração, em cada vida, de tal maneira que nós saímos daqui não como nós chegamos, mas possamos sair mais crentes, mais discípulos do Senhor Jesus do que quando aqui nós chegamos. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, pedimos, entregamos, confiamos e descansamos nas mãos do Senhor. Amém e amém. Amém. O texto lido nos sugere o tema que aí foi colocado, está projetado, quando a cura e a gratidão se abraçam. Né? Quando a cura e a gratidão se abraçam. Essa parábola que conta a cura dos 10 leprosos, 10 judeus e um samaritano. 10 leprosos. Para nós entendermos um pouco melhor essa parábola, é preciso que nós saibamos como é que viviam os leprosos no tempo de Jesus. Não sei se você sabe, meu irmão, não sei se você sabe, minha irmã, como é que vivia, como que era, na verdade, entendido, compreendido, configurado, como era um leproso na época de Jesus. Os leprosos naquele tempo, eles eram obrigados a viverem isolados, distanciados das pessoas e até mesmo fora das cidades. Muitos deles vivendo em cavernas, no entorno das cidades daquela época, para não contaminar as pessoas, para livrar que contaminasse as pessoas. Não havia leprosário para colocá-los como hoje existem, então eles ficavam afastados da cidade. Mas tem mais coisas. O leproso, só pelo fato de ser leproso, já era considerado impuro e, por conseguinte, era tido como pecador. E aquilo que ele tinha, aquele mal que ele tinha, em função do seu pecado. Era essa visão errônea da religiosidade no tempo do Senhor Jesus. E eles eram, por lei, obrigados a ficarem e conviverem afastados do convívio social, isolados dos outros para não os contaminar. E eram obrigados também a carregar consigo um silete, um pequeno sino, que de longe deveriam dar um sinal com aquele sino para que as pessoas se afastassem
e deveriam ainda gritar: imundo, imundo. Então não fiquem perto, porque está chegando perto de vocês alguém que é imundo. Talvez os irmãos e irmãs tenham assistido a algum filme que aparecesse algo que retrate essa cena que envolvia os leprosos, para que as pessoas não viessem a se aproximar, né? E isso, de certa forma, reforçava ainda mais o estigma de serem impuros, quando eles falavam imundos, imundos, era o mesmo que falar impuros. Irmãos, por incrível que possa nos parecer, foi exatamente o sofrimento, essa dor tamanha, que acabou unindo aqueles leprosos. Era um grupo de 10, dentre eles 9 judeus e um samaritano. Gente que historicamente jamais se junta, gente que historicamente jamais se mistura, jamais estariam juntos, pois eles não se combinavam em nada. Judeus e samaritanos são pessoas que não se combinam. É pior do que palmeirense e corintiano. E assim por diante. Pior do que a esquerda e a direita. E assim por diante. Gente que não se mistura. E eles ali, dessa vez agora juntos. Mas tem uma situação que acaba forçando a eles estarem juntos. A desgraça era tamanha, o sofrimento era tão grande que acabou juntando aqueles 10 judeus junto com aquele samaritano. Pessoas que historicamente não se combinavam de jeito nenhum, viviam somente separados o tempo todo, agora estão juntos, ou estão juntas. Vejam só, a inimizade histórica caiu por terra. A doença acabou unindo caminhos daqueles judeus e daquele samaritano. A doença acabou promovendo o convívio e a amizade que não existiam, e até mais, por certo, em determinados momentos, a própria solidariedade acontecia entre eles, porque agora eles estavam igualados. Lepra não escolhe etnia, lepra não escolhe nacionalidade. Atingiu tanto os judeus como também os samaritanos. Hoje também, igreja, hoje também, muitas vezes, através de uma desgraça e de um sofrimento grande, ou às vezes até de uma doença tão grave, acaba unindo pessoas que estão separadas. Muitas vezes no leito de enfermidade, de uma enfermidade grave, amizades acabam sendo restauradas. E louvado seja Deus quando isso acontece. Em meio à doença, em meio à enfermidade, amizades que foram rompidas, acabam sendo restauradas. Ou ainda, melhor ainda, amizades novas acabam acontecendo em torno do socorro que aquela situação exige, numa somatória de várias pessoas, talvez numa escala do hospital, para ficar com um doente ou com uma doente, e que acabam amizades novas acontecendo ali, e os irmãos e irmãs sabem disso. Diante das necessidades e desafios da vida, as pessoas juntas se sentem mais resistentes. Mais resistentes. Notem bem, o grito daqueles leprosos, que era imundo, agora mudou. Agora é um outro grito que surge à boca daqueles leprosos. E eles vêm gritando uma outra coisa agora. Agora eles vêm gritando: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Num grito diferente, agora todos, tanto judeus como samaritano, numa mesma condição, fazendo o mesmo coro, sentindo a carência da misericórdia do Mestre, para que pudessem se livrar daquela doença, daquela dor, daquele sofrimento, dos preconceitos que enfrentavam. Enfim, eles gritam juntos: Mestre, compadece-te de nós. Ou Rabi, compadece-te de nós. O judeu estaria gritando exatamente isso. E Jesus
nem os toca. De longe, Jesus simplesmente ordena: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que eles deveriam ir e se mostrar aos sacerdotes? Estaria Jesus tocando eles ali? Tipo assim, vai buscar os sacerdotes, isso não é comigo. Nada disso. Jesus estava fazendo isso, pedindo para que eles fossem se mostrar aos sacerdotes, porque ele já estava os curando, mesmo de longe. E pedindo para que eles fossem até os sacerdotes, porque os sacerdotes, pela lei é de Israel, lei sobre os judeus, enfim, a religiosidade daquela época, eram os sacerdotes que davam o veredito final, se estava curado ou não. Era o sacerdote. Não era um caso para medicina, mas era o sacerdote que constatava ou não se realmente aquele que era leproso estava curado e estaria em condições de retomar sua vida social. Então era o sacerdote que dava a palavra final. Não era uma questão da medicina, mas era uma questão religiosa, que o sacerdote que ia dar alta para aqueles leprosos contaminados que ali estavam procurando Jesus. E eles não questionaram, obedeceram, indo eles, diz o texto, indo eles para receber então o veredito do sacerdote, receber a alta do sacerdote e serem declarados curados. Agora vocês são puros, são purificados. Mas olha que interessante, se nós prestarmos bem atenção no texto, nós vamos ver dois momentos discrepantes do texto. Diante do sofrimento, eles estão juntos. E assim que o sofrimento acaba, eles se separam. Você percebeu isso no texto? Reconstrua essa cena na sua cabeça, na sua mente. Pensa comigo. Enquanto estava tudo difícil, estavam juntos. As coisas melhoraram, um para um lado, outro para o outro, e assim eles se separaram. E o mais interessante, e é o destaque do próprio Jesus nessa passagem, que mais uma vez é exatamente o improvável, o menos provável, o samaritano que volta para Jesus. Aqueles que eram judeus, pessoas formadas na religião, não voltaram. Mas aquele que era um estranho até, não aceito, é o único que voltou, dando-nos a impressão de que Jesus quis fazer uma espécie de experimento com aqueles 10. Eu vou curar. Né? Dá para a gente imaginar isso. O texto não fala, mas a gente consegue imaginar o texto. Eu vou curá-los, quero ver quem vai voltar para agradecer. E quem voltou para agradecer foi exatamente aquele que menos seria provável de voltar a agradecer. Exatamente o samaritano é que teve a marca da gratidão. Para ele, gratidão, à luz do que aconteceu, ele foi, se apresentou e voltou, dando a impressão até que imediatamente, para ele, gratidão é coisa que não se adia, não se deixa para depois. Gratidão é coisa que não se deixa para depois. Gratidão é coisa que não se adia. Gratidão é coisa que não se procrastina. Gratidão é assim que recebida a dádiva, a bênção que nós temos, sentimos o desejo de agradecer. Conforme a parábola que nós estamos vendo da cura dos 10 leprosos, por detrás das palavras de Jesus, não eram 10. Onde estão os 9? Essas expressões nos revelam pelo menos duas coisas que eu gostaria de compartilhar ainda com a igreja. Primeira coisa, a surpresa de Jesus. No retorno do samaritano, o menos provável, o improvável voltou para agradecer. Daquele que menos esperava, e isso deve nos chamar a atenção, daquele que menos se esperava. Exatamente aquele que menos se esperava foi ele que voltou para agradecer a Jesus. Para agradecer a Jesus. Quebrando, desconstruindo os estigmas, os preconceitos e os sentimentos xenofóbicos em relação aos samaritanos. Isso é mais do que atual. Um tempo de xenofobia
essa palavra quer nos esclarecer, colocar para nós o quanto, muitas vezes, nós somos levados à semelhança daqueles judeus e não agir como o samaritano. Porém, o samaritano foi aquele que retrata a figura de alguém que foi muito grato, muito reconhecedor e de baita humildade de ter voltado até Jesus. Primeiro fator surpresa, que nós destacamos aqui em relação a Jesus. Segundo fator, por outro lado, simulado de surpresa, de outro de decepção. Uma decepção, por certo, de Jesus, porque dos 10, somente um voltou para agradecer. Dos 10, depois os 10, mas só um voltou para agradecer. O que isso significa? Um resultado que nos apresentaria um placar de 9-1 para a ingratidão. Isso é triste. E isso é triste, não é verdade? É triste. 9-1 para a ingratidão. Mas essa parábola que quer mexer com a gente, comigo, com você, com todos nós, é uma parábola que aponta e revela a tendência nossa. A tendência do ser humano. A tendência do ser humano não é da gratidão. A tendência do ser humano é de se lembrar de Deus, se lembrar de Jesus apenas enquanto se precisa. O olho, os ouvidos, se esquece. Então isso aponta para a nossa vida. Vida nossa, nós somos assim, a nossa natureza. A natureza nossa é bem desse jeitão, da ingratidão. Ao olharmos para aqueles judeus ingratos, nos vejamos um pouco neles, porque nós somos assim. Desde sempre, nem sempre nós lembramos de agradecer a Jesus por tantas dádivas, por tantas bênçãos, por tantas curas, por tantos livramentos. Lembramos-nos muitas vezes de Jesus apenas nos momentos de necessidade, nos momentos de enfermidade, nos momentos de opressão, mas não nos lembramos no momento da libertação, da cura, muitas vezes. Nós somos assim, mas precisamos deixar de ser assim. Quando nós falamos que nós somos assim, não é para nós continuarmos sendo assim, mas nós estamos lutando contra nós mesmos, em nome de Jesus, e deixarmos de ser assim. Sermos pessoas que são gratas em tudo, em simples coisas. Nós temos esse coração grato a Deus, grato sobretudo pela salvação do nosso pecado, que só Jesus é capaz de dar. E o pecado é uma lepra. A rigor na Bíblia, nos textos sagrados, lá no original, você vai buscar, lepra e pecado têm o mesmo significado, a mesma simbologia. A lepra, o pecado é uma lepra que corrói o ser humano também. O pecado tem essa representação de corroer o ser humano. Corrói a nossa vida. Corrói as vidas das pessoas. A lepra é algo que só Jesus pode curar. A lepra é algo que só Jesus pode curar. E agora estou falando do pecado. De curar, libertar e salvar. A lepra do ódio é uma lepra. O ódio é uma lepra. E só Jesus pode curar essa lepra, colocando amor no coração. A soberba é uma lepra. E só Deus pode curar dessa lepra da soberba. Diz a palavra do Senhor. Nós temos estudado pela manhã sobre essas coisas. Questão da humilhação, questão da humildade. Porque Deus é aquele que resiste ao soberbo. A lepra do orgulho. Isso, de certa forma, é uma lepra. A lepra da mentira. Quem foi que disse que não é uma lepra? É uma lepra. A mentira contamina e faz leprosos e leprosas. A mentira é uma lepra. A injustiça é outra lepra, que muitas vezes contamina todo um ambiente, toda uma família, todo um país, com a lepra da injustiça. Mas nós estamos vendo que aqui, diferentemente dos 9, o samaritano voltou e ele ficou com a melhor parte. Olha só, qual é a melhor parte? A parte que Jesus fala para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia.
glória a Deus, encontrou a salvação, não ficou limitado à cura apenas, mas à salvação. Se domingo passado nós estivemos compartilhando com a igreja sobre a fé, confiança, fé no sentido de confiar, à luz daquela parábola do grão de mostarda, e até nos expressamos por várias vezes e focamos na questão, aumenta-nos a nossa fé. Hoje, por sua vez, a fé tem o sentido de cura, de gratidão e salvação. Quando a cura e a gratidão se abraçam, né, a salvação acontece. A salvação acontece. O texto nos deixa muito claro sobre isso. Por isso, igreja, amados irmãos e irmãs, que a gratidão não seja uma exceção na nossa vida. Amém? Amém. Que a gratidão não seja uma exceção na nossa vida, mas que a gratidão seja a marca na nossa vida, como foi a marca na vida daquele samaritano que sabiamente voltou até Jesus para agradecer e glorificar a Deus pela cura recebida. Que haja sempre em nós, no seu coração, no meu coração, haja sempre em nós, na nossa vida, o reconhecimento que muitas vezes nos falta, mas que sempre possa existir. Que haja sempre em nós a humildade para reconhecermos a dependência de Jesus, a dependência da graça, a dependência da misericórdia, a dependência do perdão, a dependência da salvação em Jesus Cristo, o único que é capaz de nos curar dessa lepra chamada pecado. Somente Jesus é capaz de curar-nos, perdoar-nos e salvar-nos da lepra do pecado. Então, por que não? Recorramos somente a Jesus. Recorramos somente a Jesus, porque somente nele é que há cura. Somente em Jesus há cura interior. Estou falando de cura de uma ferida. Não estou falando de cura exterior somente, mas cura interior em especial. Cura do nosso ser, cura da nossa vida. Somente em Jesus há perdão. Perdão para os nossos pecados, perdão para as nossas falhas, perdão para as nossas imperfeições, muitas vezes cometidas sem querer, muitas vezes por nós não fazermos aquilo que deveríamos fazer, também por omissão também se peca, mas Jesus nos perdoa e Jesus, sobretudo, nos salva, morreu para a nossa salvação, mas que também jamais, irmãos e irmãs, nós nos façamos esquecidos. Não nos façamos esquecidos como aqueles 9. Em nome de Jesus. Não sejamos um grupo de esquecidos. Em nome de Jesus. Mas sejamos um grupo de irmãos e irmãs que se lembram e vêm até Jesus para agradecer e glorificar a Deus por tudo que Ele nos dá e como dá. Muitas vezes bênçãos que nós ainda não conseguimos enxergar. Muitas vezes livramentos que nós nem imaginamos que aconteceu e aconteceu. Muitas vezes livramentos que está operando, outros que ainda vai fazer. Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Vai livrar. Vai livrar. Que nós tenhamos fé nesse sentido e assim que recebidas as bênçãos, nós possamos ter o espírito generoso de gratidão ao nosso Deus sempre. Nunca nos esqueçamos do leproso samaritano. Amém? Amém. Eu convido você a curvar sua fronte e fechar os olhos. Peço para Lu se dirigir ao piano e tocar um hino bem baixinho, por favor. E você, em comunhão, recolha-se dentro de você mesmo, ou de você mesmo, nesse dia gostoso de gratidão que nós estamos celebrando por muitas bênçãos recebidas que vocês conheceram. Nós testemunhamos essas bênçãos e bênçãos que você as tem e traz consigo nesta noite também tantas bênçãos. Por que não estar com o coração agradecido também? Falemos no íntimo com Deus.
Gratidão. Gratidão é coisa rara, mas naquele coração de um leproso encontrara, não lhe foi somente a cura, mas sobretudo purificação para a lepra e o pecado. Ele encontrou libertação. Diferente dos demais, a Jesus ele voltou para lhe agradecer, e Jesus o salvou. Foi bem mais feliz que os que julgavam já saber, os que se julgavam os tais, mas não sabiam o que fazer, e sem saber o que fazer, a lepra os corroía. Então foram até Jesus, naquele feliz e belo dia, curados por Jesus, simplesmente se retiraram, se esqueceram completamente, sequer eles voltaram. Homens de boa formação, que encontraram em Jesus a cura que precisavam no momento de luz. Porém, eles deixaram de a Jesus agradecer, se deixaram de ser leprosos, não foram capazes de reconhecer. Irmãos e irmãs, nunca sejamos mal agradecidos com aquilo que Jesus nos dá. Não nos façamos esquecidos. Voltemos-nos a Jesus. Nele a cura, a perdão. Agradeçamos-lhe por tudo, pois só nele a salvação. Gratidão, oh coisa rara, na verdade, meu irmão, a nada se compara. Amém e amém. Que a gratidão seja a nossa marca. Que a gratidão seja a marca desta igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e amém. Um momento tão precioso que é estarmos na casa do nosso Deus, podendo louvar, bendizer e agradecer a Ele por este nosso pastor que aqui está, que trouxe-nos a palavra, pela vida do nosso pastor que completou mais um ano de vida na presença do nosso Deus. Que Deus continue abençoando, trazendo mensagens inspiradas, inspiradoras, que nos faz refletir, que nos faz aprender um pouquinho mais, do Senhor. Que Deus realmente continue abençoando grandemente a vida do pastor, por mais este ano de vida que ele concedeu, e também pela vida conjugal, pastor, com a Fátima, seu filho, com a esposa, que completaram mais um ano, estão completando hoje, mais um ano de vida conjugal. Que Deus continue abençoando grandemente. Agradecemos também a presença dos irmãos. Também quero estar avisando que no dia 22 do 10, do dia 22 agora, às 3 horas da tarde, haverá um encontro de mulheres aqui em nossa igreja. Então, estão todos convidados, venham participar. O convite está ali no mural, depois os irmãos podem estar olhando ali, tá? A preletora também, que vai estar trazendo a palavra.
teremos culto, né? O estudo bíblico, orações, louvor. Venham participar, é um momento muito importante de estarmos aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. No domingo, escola dominical, de manhã e à noite o culto. Então vamos mais uma vez nos colocarmos em pé para estarmos entoando o hino. Agora o hino de número 391. Peço ao Fernando para mudar o hino. O hino 391, que nós vamos, um hino de gratidão a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão gostoso que passamos diante da Tua presença. Muito obrigado, a Deus, por essa mensagem, Senhor Deus, que nós possamos força, nosso Deus, na nossa vida, em prática, Senhor nosso Deus, nas coisas que nós aprendemos na Tua casa. Deus de amor, queremos te agradecer pela pastor, pelo seu aniversário, a Deus, que o Senhor até aqui ajudou, nosso Deus, nosso Jesus, que nós confiamos que Ele vai cuidar dele, Senhor nosso Deus, todos os dias da tua vida. Amém, Senhor. Ser com ele, Carmen Fátima, ó Deus, e completar mais um ano de casamento, Senhor. Amém, Que o Senhor continue abençoando esse casal, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, que eles são tão importantes para a tua obra. E ser também com o Tiago, com a sua esposa, com o seu filhinho, ó Deus, que também eles possam ser agraciados por ti, ó Deus. Deus de amor, abençoa a nossa igreja, tu sabes que ela carece muito de ti, ó Deus. Ser por todas as famílias da nossa igreja. Supre a necessidade de cada um, Senhor Deus, abençoando o lar de cada um.
Dá-nos uma semana de paz, presença, e nós possamos estar na tua presença. Abençoa, Senhor nosso Deus, todos nós. Perdoa, Senhor nosso Deus, as nossas falhas. E ajuda, Senhor nosso Deus, a orar a oração que o Senhor ensinou seus discípulos no passado, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor abençoe muito vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê a vocês sempre a paz. A paz que esse mundo jamais pode dar a vocês. A paz que transcende todo entendimento humano, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.